Olá, aprendiz! Eu sou a Mac e hoje você vai conhecer uma linha do tempo desde os meus primeiros desenhos digitais até os trabalhos mais recentes. E o primeiro que ainda consegui encontrar é de 2011. Antes disso, a única coisa que eu fiz no digital foi no Paint, mas acho que eu perdi esse registro. Mas foi só aqui em 2011 que eu conheci programas como GIMP e Photoshop e fui aprendendo como funcionavam as camadas e a Path Tool para fazer o contorno. E durante muitos anos foi só isso mesmo. Nessa época não tinha mesa digitalizadora. Ela só vai aparecer no finalzinho de 2013, e todos os desenhos eram feitos no papel ainda. Depois eu escaneava e abria o programa para finalizar com o mouse, mas raramente nessa época eu fazia qualquer coisa no digital. Nesse de 2011 dá até para ver o rascunho aqui no teclado ainda, e ficou assim porque eu devo ter achado muito difícil fazer cada botão, então coloquei um gradiente para dizer que estava pronto. Dá para ver que era algo bem simples mesmo. Basicamente eu preenchi o desenho com uma cor base e já estava achando muito legal. Pelo menos ficava melhor do que qualquer coisa que eu fazia com lápis de cor. E assim eu evitava fazer bagunça nos meus desenhos. Apesar de nessa época eu ter feito coisas com o GIMP exatamente nesse mesmo estilo, eu acho que esse foi no Photoshop por causa desses efeitos da camisa e sapatos. Era tipo esse negócio aqui de estilos que tem ainda hoje. Era só selecionar e estava pronto. E isso faz parte do meu fuçar no que eu não sabia mexer ainda. Aqui em 2012 eu continuei na mesma linha do anterior, até porque o tempo entre um e o outro foi bem curto, mas nesse período já comecei a arriscar umas sombras de leve. E esse esfumaçado para sombra eu provavelmente estava usando o filtro de blur. Dificilmente eu usava o brush com mouse por conta do controle, que é bastante difícil. Reduzi a quantidade de efeitos pré-definidos e já comecei a pelo menos colocar uma cor diferente do branco no fundo também. Em 2013 eu já comecei a arriscar um pouquinho mais, e além das sombras aleatórias, eu comecei a colocar luz também. Acho que descobri uns blend modes e devo ter exagerado um pouquinho. E continuei testando as coisas sem encanar com nada. Para mim o que importava era estar fazendo o que eu queria fazer. Nesse com certeza era o Photoshop que eu estava usando. E apesar de ter ganhado a mesa em setembro de 2013, isso ainda deve ter sido no mouse. Porque eu lembro que eu comecei a fazer em preto e branco as sombras e a luz no desenho, e meu namorado achou bem legal e para incentivar me deu a mesa digitalizadora depois. E até eu ganhar uma, eu não fazia ideia de que existia uma mesa digitalizadora nessa época ainda. Enfim, aqui em 2013 eu estava bem por fora ainda de tudo. Não sabia de mesa, não conhecia os programas de desenho direito, não sabia que existiam canais sobre o assunto, nem nada do tipo. E aí vamos para 2014, que foi um momento de transição entre usar o mouse e a mesa digitalizadora. E como eu ganhei ela no final de 2013, levou um tempinho ainda para me acostumar com ela. Nessa época aqui eu ainda desenhava no papel, mas a pintura era toda com a ajuda da mesa. Então a pintura começou a mudar bastante. E provavelmente eu assisti alguma coisa no YouTube de 2014 para 2015, que foi quando eu comecei a buscar coisas sobre desenho e pintura de vez em quando. Conheci também o MyPaint e foi com ele que eu consegui fazer as minhas primeiras pinturas que mais gostei, que foi essa do Wolverine e também a do Hulk no mesmo estilo. Tentei também o Hellboy, mas eu nunca terminei. Tava achando estranho e acabei deixando de lado. Aí eu lembro que o MyPaint foi mais fácil para mim do que no Photoshop na época, e talvez pela ferramenta de blur que eu consegui usar bem mais fácil. Então foi bem importante conhecer novas ferramentas e testar o que funcionava para mim. E uma coisa legal nesse início das pinturas, onde eu estava percebendo um pouco melhor os volumes, é que não tinha uma diferença de materiais. Por exemplo, do jeito que eu pintava a pele, era o jeito que eu pintava todo o resto, roupas, armaduras e o que for. Acabava tendo tudo o mesmo aspecto, mas mesmo sem saber ou perceber esses detalhes aqui, para mim já tinha sido o ápice. Era melhor do que eu tinha conseguido fazer desde que eu comecei, e foi bem animador para seguir depois disso. E em 2015, depois de assistir um vídeo que, se eu não me engano, era do Walker Desenhos, sobre pintura sem contorno, eu acabei sentindo que dava para melhorar e fui tentar também. Então refiz aquele desenho de 2011 e a pintura continuou evoluindo. E a partir daqui, eu voltei a usar o Photoshop para isso. Com o tempo, só de ver outras coisas, a gente vai melhorando a nossa percepção visual. E aos poucos eu fui melhorando o desenho, os volumes, as cores e a pintura também no geral. E sempre que eu conseguia progredir, mas eu queria fazer. Nesse eu consegui fazer uma pele bem mais legal. Finalizei o desenho todo. Agora o teclado tem até botão e comecei a fazer as coisas com mais paciência também. Eu me permitia demorar o tempo que fosse preciso para alcançar resultados melhores. E aqui eu consegui sentir a mesma coisa que no de 2014, que estava o máximo e era o melhor que eu tinha feito. E o que eu acho que contribuiu muito foi que nesse ano eu comecei a trazer o desenho com mais frequência para o meu dia a dia. Fiz desafios como Inktober, comecei a consumir mais vídeos sobre desenho e pintura, e a partir disso eu não deixei mais um vácuo sem desenhar de meses como eu fazia antes.
E aí em 2016 eu fiz mais um redesenho, agora o mais recente de 2014. Acho que esse ano foi um dos que eu mais desenhei coisas diferentes. Continuei participando de desafios e acho que isso foi o ponto principal. Também continuei usando Photoshop e aos poucos ia testando um brush aqui e outro ali, mas no final eu acabava usando o mesmo. E até hoje eu faço isso. E um brush que eu descobri aqui nesse ano de 2016 foi o de poros. Aí eu tentei começar a aplicar ele também. E o cabelo, com certeza, eu tinha assistido algum tutorial de como fazer cabelo e tentei também aplicar. Consegui agora pelo menos pintar a pele diferente da armadura, os volumes foram melhorando e as escolhas das cores também estavam melhor. E por aí foi, via alguma coisa e testava logo em seguida nos meus desenhos. Em 2017 foi quando comecei a postar aqui no canal. Na verdade, os 3 primeiros vídeos foi no final do ano de 2016, mas eu só decidi que ia continuar postando em 2017. Tinha postado só para testar mesmo, e foi a partir do canal que eu esperava ter compromisso em buscar mais, em melhorar e tentar me manter motivada a continuar com isso. E até agora tem funcionado, principalmente porque tem mais gente junto nessa jornada. Aí como eu continuei mantendo a frequência nos desenhos para postar aqui no canal, consegui progredir um pouquinho mais. Mas às vezes eu sinto que rola até umas coisas menos legais do que eu já fiz, porque eu não fiz com tanto tempo como eu fazia antes. Ou porque deixei de fazer umas coisas que eu fazia antes com mais frequência. Mas mesmo assim continua melhorando. E cada vez mais eu tento só ir para a pintura se eu não for me preocupar com o tempo. Nesse aqui eu já consegui ter bordas bem mais definidas. O desenho está bem mais limpo em questão de identificar as separações de cada parte direitinho. O material da armadura parece mais legal. O cabelo está melhorando também e as cores mudaram bastante. Acho que hoje eu tenho uma variação melhor, principalmente nos tons da pele. Em 2018 as coisas continuaram na mesma pegada, e acho até que não pintei tanto nesse período. Acabei fazendo coisas mais flat para eu conseguir trazer mais coisas aqui para o canal, e o meu foco acabou ficando nos desenhos que eu sinto que é onde eu preciso evoluir primeiro. Usei texturas com mais frequência, tipo como na camiseta dele, e também tentei trazer mais imperfeições para deixar a pele com um aspecto menos plástico, tipo como as sardas que ele tem e os poros. Esse tipo de coisa ajuda bastante no aspecto geral do desenho. E chegamos em 2019, onde eu comecei a testar mais uma técnica de pintura que está me agradando bastante até agora, principalmente por conta do processo que eu tenho bem definido. Já falei sobre essa técnica no vídeo que está no card, que é uma técnica que eu aprendi com o Rainer Alencar e desde então estou aplicando. Também tem na descrição um link para o vídeo dele. Bom, o desenho está bem mais limpo do que os outros que eu já fiz, meu processo está mais organizado e definido, estou me forçando a pensar mais sobre onde aplicar luz e sombra e continuo fazendo o mesmo que fiz lá no início. Buscar as coisas, ouvir e ler o que outras pessoas estão compartilhando e tentando aplicar para ver se aquilo se encaixa para mim ou não. E o mais importante nessa fase está sendo fazer sempre com bastante calma, levando o tempo que precisar. E é isso aí, gente. Esse é um pouco do meu progresso ao longo desses anos. Eu demorei bastante tempo até começar a desenhar e colorir com mais frequência. E isso influencia diretamente no quanto você vai evoluir e em quanto tempo também. No meu caso é bastante lento porque até 2015 eu só fazia vez ou outra. Passava meses sem desenhar, sempre fiz por conta própria e não pesquisava muito sobre. Então foram alguns anos só para descobrir mesmo que dava para aprender na internet, que eu gostava disso, que existia uma ferramenta diferente do mouse, que existiam softwares específicos para isso e etc. Mas você pode ir mais rápido já investindo desde o início no seu aprendizado. E isso vai ser tema para outro vídeo também. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!